Pai do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Vendo hoje o preço das coisas, né? Do gás de cozinha, onde o governo do estado ele cobra 100% de tributação em cima do produto, aproximadamente. E eu me lembro do livro A Cidade de Deus, de Agostinho, no seu, o tomo 4, o capítulo 3º, você vai encontrar uma história muito interessante que Agostinho escreveu, né? Agostinho, grande filósofo, pensador, né? Pai da igreja, teólogo, Agostinho foi o cara que revolucionou o cristianismo, né, até aquele momento, porque ele é considerado o terceiro mais sábio da história do cristianismo, né? Lógico, primeiro a gente considera Jesus, né, da história do cristianismo, depois vem o apóstolo Paulo, né, e depois o nosso amigo Agostinho de Hipona, né, Aurelius Agostinho, eu te chamo. Mas é interessante que ele conta a história que Alexandre Magno ele capturou o navio de um certo pirata, né? Quando Alexandre ele estava na sua grande empreitada de conquistar o mundo, né, de transformar o grego a língua oficial do mundo e a mitologia grega como a religião mundial, né? Então, quando ele partiu dali, que ele dominou toda a Europa, que ele foi para dominar também a Ásia Menor e a Ásia como um todo, ele conta que Alexandre Magno capturou o navio de um certo pirata, né? E quando o rei perguntou ao homem que lhe parecia isso, de infestar os mares, né, com roubo, assalto, né, aquele pirata respondeu com franca audácia, diz o Agostinho, franca audácia. O pirata respondeu a Alexandre: o mesmo que a ti. Parece isso de infestar todo mundo, né? Mas a mim, porque eu faço com um pequeno navio, chamam-me ladrão. E a ti, porque eu fazes com a grande armada, chamam-te imperador, né? Então, o pirata ele reclamava o seguinte: eu tô aqui com um naviozinho pequeno, um barquinho. Então, quando me capturam, me chamam de ladrão. Mas você destrói, você rouba, você assalta os outros, você destrói a casa dos outros, você estrupa as pessoas, as moças e tudo. Mas como você tem uma armada grande, como você tem soldados à sua disposição, você chama isso de imperador, né? Os outros vão te chamar de imperador. E a mim, que sou humilde, vão me chamar de ladrão. Em outras palavras, Agostinho estava contando com essa história, que o ladrão era tanto o imperador quanto o pirata, né? Só que o pirata ele roubava pouco, né, em relação ao imperador, né? E esse gás de cozinha, ele é justamente isso que nos impressiona, né? Os caras estão roubando a gente e é muito, né? Então, o Agostinho, ele tem uma filosofia assim muito atual, né? Por que que o cara rouba, né? Por que o cara mata? Porque a pessoa, ela vive, ela já nasce predestinada para aquilo, né? Então, Agostinho, ele quer, no âmago da sua fala, ele diz o seguinte: o ladrão, ele rouba porque é ladrão, e não é ladrão porque rouba, né? Então, muitas vezes as pessoas fazem as coisas pensando que é comum aquilo, mas não é, né? Não é. A natureza pecaminosa dele leva ele a fazer aquilo. Deus abençoe a todos. Amém.